Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai agora para a nossa revisão parte 2. Na nossa revisão, na parte um, nós paramos no trabalhador temporário. Agora nós precisamos fazer a segunda parte da revisão para encerrar a nossa revisão essa semana para a prova, tá? Bom, nós vamos começar falando do trabalhador doméstico, tá? O trabalhador doméstico, ele está previsto no artigo, os direitos do doméstico está previsto no artigo 7º, no parágrafo único da Constituição Federal, tá? E na Lei Complementar 150/2015, tá? O que é importante a gente saber? Primeiro, que o trabalhador doméstico tem os requisitos diferentes do urbano e do rural. O doméstico, nós temos no artigo 1º da Lei Complementar que o trabalhador doméstico tem que ser um trabalhador subordinado, um trabalhador que presta serviço de forma contínua, não é habitual. A palavra é contínua. Continuidade quer dizer mais de 2 vezes por semana, até 2 vezes por semana no âmbito doméstico não tem vínculo empregatício. Então é mais de 2 vezes por semana, tá? Então tem que haver subordinação, continuidade, onerosidade, tem que ser pessoa física, tem que ter a pessoalidade, não pode se fazer substituir. Mas tem outros requisitos importantíssimos, como por exemplo, o trabalho doméstico é desenvolvido no âmbito residencial da pessoa física ou da família. O empregador doméstico é pessoa física ou família, diferente do empregador urbano e rural, que pode ser pessoa física ou jurídica. Tá? O empregador doméstico tem que ser pessoa física ou a própria família. É desenvolvido o trabalho no âmbito residencial e não tem finalidade lucrativa. O trabalhador doméstico não gera lucro para o seu patrão. Então, a atividade caseiro é doméstico, o verdadeiro caseiro que cuida da casa de uma fazenda, né? O piscineiro, jardineiro, motorista particular, a sua faxineira que vai mais de 3 vezes, vai mais de 2 vezes por semana, né? Até 2 vezes ela não é diarista, mas 3 vezes ou mais ela é empregada. Uma eventual cozinheira que você possa ter, dependendo do tamanho da sua casa, do seu poder aquisitivo, faxineiros, às vezes pode ter uma mansão, né? Pode ter porteiros, então são domésticos. Você tem que sempre analisar o seguinte: esse trabalhador presta serviço para quem? Para pessoa ou família? É no âmbito residencial? Não gera lucro? Se preencher os requisitos, nós temos um trabalho doméstico, né? É claro que se eu tenho uma faxineira que me auxilia na venda de produtos no meu comércio, aí ela deixa de ser doméstica e passa a ser urbana. Por quê? Porque aí deixa de existir a questão da lucratividade, ou seja, o doméstico não pode gerar lucro para o patrão, né? Quando há a lucratividade, aí deixa de ser relação de doméstico, tá? O cuidador de idoso, o enfermeiro que cuida do idoso, né? Então a gente tem aí essa possibilidade do doméstico conseguir trabalhar no âmbito residencial para pessoa física ou família sem finalidade lucrativa. A idade mínima para o doméstico é 18 anos. O doméstico tem que ter 18 anos. Tá? Ele tem todos os direitos trabalhistas básicos previstos na lei complementar. Ele tem limite de horário, 8 horas diárias e 44 semanais, né? Ele tem adicional de hora extra de no mínimo 50%, ele tem adicional noturno, horário noturno das 22 às 5, né? Com hora reduzida de 52 minutos e 30. Para cada hora que ele trabalha no período noturno, das 22 às 5, ele tem um adicional de no mínimo 20%, né? Ele tem direito ao contrato de experiência, é possível se fazer um contrato de experiência com o doméstico. A empregada doméstica tem licença maternidade, tem estabilidade gestante, né? Ela é estável se ficar grávida, né? Ele tem férias, as férias, no caso, o empregado doméstico tem 30 dias de férias. Mas o empregador doméstico, se quiser, ele pode fracionar as férias domésticas em até 2 períodos no máximo, né? Um período de no mínimo 14 dias, né? E aí, um segundo período que tem que ser, acho que se não me engano a legislação fala que é de no mínimo 5 dias, mas eu não me lembro agora. Vamos pegar aqui a legislação, só para a gente confirmar. Mas o doméstico é de um período de pelo menos 14 dias, tá? Quando fraciona, deixa eu achar a legislação para vocês,
é importante, pessoal, vocês darem uma olhada, uma lida na lei complementar 150 de 2015, tá? Lei complementar 150 de 2015, ela traz para a gente, eu comentei com vocês em sala, essa legislação. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui mesmo. Acho que é 995. E aí fala para nós das férias. É importante falar esse negócio das férias, porque as férias é diferente, para a gente não confundir com o urbano. Porque o urbano você pode dividir em até 3 períodos. E o doméstico não. É no artigo 17, parágrafo 2º. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 dias. Não fala quanto é o do outro. É o urbano que fala que um é de no mínimo 14 dias e os outros dois de no mínimo 5, tá vendo? Por isso que é bom a gente analisar para não fazer confusão. Então, o doméstico tem a férias de 30 dias, que pode ser fracionado em até 2 períodos, que esse fracionamento é o empregador que determina, né? Independe do aceite do empregado doméstico. Tá? Fracionar em 2 períodos, sendo que um período tem que ter no mínimo 14 dias. Né? Ele tem direito a 13º, seguro-desemprego. No seguro-desemprego ele tem que trabalhar nos últimos 24 meses de carteira, ele tem que trabalhar pelo menos 15 meses, né? Tem que ter 15 meses de registro para ter direito a 3 parcelas. O FGTS ele tem o FGTS de 8%, só que lembra, a multa de 40% ele não tem, porque o empregador doméstico tem que ir recolhendo essa multa mensalmente. Além dos 8%, recolhe-se mais 3,2% de FGTS, e se o empregador doméstico depois mandar embora, já está paga o que seria a multa. Né? Se o empregado doméstico pedir demissão ou for mandado embora por justa causa, esses 3,2 é devolvido. Lembra que eu comentei em sala com vocês que eu já peguei, já consegui a devolução de empregados que já pediram demissão? Então, a gente paga 11,2%, 8% do FGTS é do empregado, independente da rescisão, e 3,2% se ele for mandado embora sem justa causa, ele fica com esses 3,2 também para ele. Se ele pedir demissão, for mandado embora por justa causa, o empregador doméstico pega de volta esses 3,2, tá? E os direitos básicos que está na legislação dele. Lembra que ele tem um direito adicional de viagem? Se ele viajar, a cada hora que ele estiver disponível com o patrão na viagem, ele tem direito a um adicional de 25%. Então, quer dizer, o adicional de viagem, para cada hora que ele estiver trabalhando na viagem, além de vai pagar a hora normal, mais 25%. Tá? Um adicional de viagem. Não pode fazer descontos no salário dele, né? Não pode descontar alimentação, moradia, vestuário, né? Higiene pessoal. A moradia só pode ser descontada se você fornecer um local para ele morar que não seja na sua residência onde ele trabalha, né? E ele autorizar expressamente, porque se ele morar num quarto da sua residência, você não pode descontar a moradia dele, tá? Agora, vale transporte, você pode descontar, tá? Vale transporte, se ele precisar, você pode fazer o desconto. Mas a alimentação, higiene pessoal e vestuário que você fornece, você não pode descontar dele, tá bom? Então, tomar esse cuidado. Então, doméstico, basicamente, é isso. Tem uma lei complementar com 50 e poucos artigos, né? Eu destaquei com vocês em sala, nós grifamos ali os principais, né? Fizemos um paralelo com o artigo 7º, parágrafo único da Constituição, né? Vimos quais incisos do parágrafo único não são devidos ao doméstico, né? Eles não têm direito a piso, eles não têm direito à proteção do trabalho do trabalho da automação, eles não têm proteção em relação ao trabalho da mulher, não tem uma política de proteção, eles não têm participação nos lucros da empresa, mesmo porque não tem como ter participação nos lucros, porque não é empresa, né, não tem lucro, né, e não tem insalubridade e periculosidade, hein, adicional de insalubridade e periculosidade doméstico não tem. Então nós fizemos essa análise em sala, fizemos durante quase uma aula inteira, nós fizemos a análise do doméstico. Então cuidado, tá? Dê uma olhada com cuidado no doméstico, o doméstico vai cair na prova, tá? Não sei se vai ser uma pergunta, se vai ser VOF, mas vai ter doméstico na prova, tá? É fato. Rural. O rural, nós também falamos do rural. Rural tem os mesmos direitos do urbano, o artigo 7º da Constituição iguala o urbano ao rural, né? Tem os mesmos direitos, mas o rural tem lei específica. Tem a lei 5.589 de 73 e tem o decreto 73.626 de 74. Então tem uma lei, tem um decreto.
mas em regra são os mesmos direitos do urbano. O que a gente tem que saber? Alguns direitos que são diferentes, né? Lembra, o aviso prévio. O aviso prévio, quando o empregador manda embora o trabalhador rural, o trabalhador rural tem direito a folgar um dia por semana para buscar outro emprego. Né? Isso é diferente do urbano. Né? O urbano ele pode sair 2 horas mais cedo ou trabalhar 23 dias e 7 não. Né? O horário noturno. O horário noturno do urbano é igual ao do doméstico, das 22 às 5, hora reduzida de 52 minutos e 30, com adicional mínimo de 20%. O do rural é diferente. O rural, se ele trabalha na lavoura, é das 21 às 5. Né? Das 21 às 5. Se ele trabalha na pecuária, é das 20 às 4. Lembra, a vaca acorda mais cedo. Das 20 às 4 pecuária, das 21 às 5 na lavoura. Não tem hora reduzida e o adicional noturno é de no mínimo 25%. Né? Então veja, é diferente. Né? O desconto, alimentação e moradia é diferente. No rural, se o rural eu dou alimentação farta e sadia para ele, eu posso descontar até 25% do salário mínimo em alimentação. Se eu forneço a moradia, até 20% do salário mínimo de moradia. Então, até 25% do salário mínimo de alimentação e até 20% do salário mínimo de moradia. O urbano é o inverso. O urbano é até 20% de alimentação e até 25% de moradia, só que é sobre o salário base, então fica maior o desconto do urbano. Né? Lembra que o rural come mais e mora mais distante dos centros, mora pior, né? Mora mais longe, mora mais distante. Então o rural ele tem até 25% de desconto de alimentação e até 20% de desconto de moradia sobre o salário mínimo. Tá? Então, esses são pontos que a gente traz e cobra bastante, por quê? Porque é diferente, né? Porque hoje, basicamente, a Constituição Federal igualou urbano e rural praticamente tem os mesmos direitos, né? Só que existem essas diferenças entre um e outro que é importante a gente saber, né? Saber que no rural tem um contrato de safra, que é um contrato por prazo determinado, saber que o empregador rural que define se o trabalhador é urbano ou rural é a atividade do empregador, que o empregador rural é aquele que trabalha com agricultura, pecuária, né, com agropastoril, com agroeconomia, né? Então, o empregador rural é aquele que cuida do produto, né, rural in natura até o primeiro tratamento desse produto sem tirar a natureza in natura do produto. Né? Então, vou imaginar, eu sou empregador rural e eu tenho, sei lá, eu planto laranja, né? E a lavagem da laranja, o ar-condicionamento, ou o leite, o condicionamento do leite, ou o palmito, o descascar do palmito, tirar a casca do palmito, esses tratamentos, esse primeiro tratamento que é dado ao produto in natura sem tirar a natureza dele, nós temos ainda atividade rural. Então, todo trabalhador que trabalha até o primeiro tratamento do produto agrícola, sem tirar a natureza dele, é rural. Agora, a partir do momento que eu estou na etapa de transformação do produto in natura para um produto industrializado, por exemplo, eu pego a cana e transformo em álcool. Quem trabalha na indústria de transformação já não é mais rural. Eu pego a laranja que nós colhemos lá do pé e transformamos o suco de laranja naquela caixinha, que quase suco não tem, né? Quase laranja realmente não tem. Então ali nós transformamos, industrializamos o produto. Essa etapa, quem trabalha nessa etapa da transformação, aí já não é mais rural, é urbano. Quem trabalha até o tratamento, então a lã da ovelha, quem cuida da ovelha, quem tira a lã da ovelha, quem faz o primeiro tratamento, até ali é rural. A partir do momento que a gente pega a lã e transforma numa roupa, né? Então aí já é urbano. Então a gente tem que analisar sempre isso, tá? O rural é quem trabalha lidando realmente com o produto agrícola, com o produto in natura, né? Ou no máximo até o primeiro tratamento desse produto, sem tirar a natureza dele, tá bom? Normalmente é quem trabalha na lavoura, quem trabalha na pecuária, com animais, tá? São os típicos trabalhadores rurais, tá bom? Mas lembra, para ser trabalhador rural, não preciso trabalhar na zona rural, no local, né, onde só tem fazendas, não. Eu posso trabalhar dentro de uma granja, né, numa cidade, na área urbana. O que importa é o que o meu empregador faz. Se eu trabalho com o animal, né, com pecuária, eu trago o frango eu trabalho com corte do frango, com matar o frango, né, ou dar o primeiro tratamento ao frango na granja, eu sou rural. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado
de que quando você lida com o tratamento do produto, ainda é o primeiro produto, ainda é o produto in natura, ali ainda eu tenho atividade rural. Quando eu trabalho com a transformação, quando eu transformo esse produto, aí eu tenho uma atividade urbana. Então você tem que sempre olhar a etapa da prestação de serviço. Se o trabalhador está trabalhando na etapa em que ele ainda está trabalhando com produto in natura, com o animal ainda em si, né, nós temos a atividade rural. A partir do momento que esse trabalhador, que esse empregado está numa, vamos dizer assim, numa outra etapa, onde vai haver a transformação do produto, né, rural para o produto industrializado, então eu estou tirando a cana, o corte da cana é rural, quem está cortando a cana é rural, quem está tirando a cana é rural. Agora, o cara que trabalha lá na indústria, onde ele está pegando a cana e transformando essa cana em álcool, aí a gente já vê nitidamente que nós estamos numa etapa industrial, numa etapa onde ali eu tenho trabalhador urbano. Então, tomar cuidado com isso, né? Ver a etapa da prestação de serviço, né? Se o trabalhador está trabalhando numa etapa em que ele ainda está lidando com o produto in natura, até o primeiro tratamento, que esse produto continue in natura, ele é rural. Passou para a segunda etapa, onde já está transformando o produto, né? Aí ele é urbano, tá bom? O que mais? Em relação ao rural, acho que esses são os pontos principais, tá? Mas dá uma olhada nos slides, acompanhe essa revisão com os slides de vocês, tá? Eu estou destacando os pontos principais, tá bom? Em relação à mulher, nós temos um capítulo na CLT que fala da mulher, né? Um capítulo que cuida do trabalho da mulher, tá? E dentro desse capítulo a gente tem alguns pontos para destacar. Por exemplo, a mulher não pode ser discriminada. A gente tem um artigo que é o 373A, 373A da CLT, que ele fala da impossibilidade de discriminar a mulher, né? Não pode fazer revista íntima, não pode exigir exame de gravidez na admissão nem periódico para poder discriminar. A gente sabe que o exame de gravidez só pode ser exigível quando a atividade possa gerar prejuízo à criança, ao feto, né? Aí tem que ser exigido o exame de gravidez, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de que algumas práticas não podem ser feitas. Eu não posso publicar anúncios contratando só homens, se é possível mulher também trabalhar. Então, ou seja, o 373A é um artigo que traz situações que são proibidas, né, em relação à contratação de mulher. Tá? Em relação à quantidade de quilos, o 390 diz que as mulheres não podem carregar mais que 20 quilos para trabalhos contínuos e 25 quilos para trabalhos descontínuos. Né? O homem é no máximo 60 quilos. Tá? Nós temos que a mulher tem licença maternidade de 120 dias, prorrogável mais 60, né? As mães que já têm filhos com zika, aquele tipo de situação, aí já é 180 dias direto, mas a licença maternidade é de 120 dias, prorrogável mais 60, tanto para a mãe adotante quanto para a mãe gestante. A licença paternidade em compensação é 5 dias, prorrogável mais 15, né? Pode chegar a 20 dias. Lembra que para ter a prorrogação, a empresa tem que ser enquadrada no programa Empresa Cidadã e pagar imposto de renda sobre o lucro real. Por isso que não é qualquer uma que consegue, tá? Então, mas a mãe tem licença maternidade de 120 dias, prorrogável mais 60. E o pai, licença paternidade de 5, prorrogável mais 15, tá bom? Nós temos também, a mulher tem estabilidade gestante, que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E lembra, eu expliquei para vocês em sala, corre junto. A mulher constatou que está grávida, confirmou a gravidez, a estabilidade retroage à data da concepção. Então eu vou ver quando que foi a concepção, de quantas semanas ela está. Quando confirmou, quantas semanas está? Há 8 semanas. Então eu volto 8 semanas no contrato. Há 8 semanas atrás ela já é estável. E essa estabilidade vai até 5 meses após o parto. Então, veja, se voltei 8 semanas e caiu enquanto ela estava trabalhando, ou caiu no momento do aviso prévio, é a única estável que consegue estabilidade no curso do aviso. Então, se eu mando ela embora e ela está cumprindo o aviso indenizado em casa, né? Eu indenizei o aviso, ela não precisa voltar a trabalhar. Se ela fica grávida e a concepção se dá no curso do aviso, ela tem estabilidade. Então, eu tenho que sempre analisar o seguinte: a lei traz que a estabilidade da gestante é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É isso que está na lei. Tá? O que eu tenho que saber? Que essa confirmação retroage à data da concepção. Então, se a concepção se deu no curso do contrato ou no curso do aviso prévio, ela é estável e aí a empresa teria que reintegrá-la ou indenizá-la.
até o final da estabilidade, porque a empresa só poderia mandá-la embora se ela praticasse uma falta grave, não podia mandá-la embora sem justa causa, né? E lembrar que a responsabilidade do empregador é objetiva, né? Quando o empregador manda embora, ele pode fazer no exame demissional o exame de gravidez. Então aí ela pode sim, a empresa pode descobrir se ela está grávida ou não. Então no exame de gravidez no exame demissional é possível fazer o de gravidez. Não pode fazer no admissional e no periódico com o intuito de discriminar. Então a empresa tinha que saber quando mandou ela embora que ela estava grávida. Se a empresa não sabia, responsabilidade objetiva dela. Tinha que saber. Então a empregada não perde a estabilidade quando a empresa fala, mas eu não sabia ou nem ela sabia. A responsabilidade é objetiva. Se a concepção se deu no curso do aviso ou durante o contrato, ela é estável até 5 meses após o parto. Tá? E aí a empresa tem que reintegrar ou indenizá-la. Tudo bem? Se acontecer no prazo determinado também, ela também tem estabilidade no contrato por prazo determinado. Então, no contrato de experiência, se ela fica grávida, lá no contrato de safra da empregada rural, se ela fica grávida, ela é estável. Então, no prazo determinado, se a mulher ficar grávida, no contrato de prazo determinado, seja de experiência, seja de safra, seja um outro prazo determinado, se ela fica grávida, ela tem direito à estabilidade gestante. A única divergência que nós temos é no trabalhador temporário. O trabalhador temporário, a jurisprudência tem dito que não tem estabilidade a gestante, no caso, temporária, aquela que presta serviço através de uma empresa de trabalho temporário. Mas essa é uma divergência que a gente tem. Tá? O que mais do trabalho da mulher? Estabilidade, licença, quilos, né, limitação, não pode haver discriminação, né? Eu acredito que esses sejam os pontos principais. Nessa questão da discriminação, eu até abordei doenças também. Não pode, na verdade, nenhuma demissão pode ser discriminatória, gente, nenhuma. Eu dei o exemplo a vocês do portador de HIV e de outras doenças que geram estigma, que é uma súmula do TST, né? Acho que 443, se não me engano. Não pode demitir de forma discriminatória, por raça, cor, sexo, gênero, doença que gera estigma. Qualquer demissão discriminatória gera uma ação judicial que possa gerar a reintegração desse trabalhador discriminado ao contrato de trabalho. Tá bom? A reintegração ao emprego. Acho que em relação à mulher são os pontos principais que nós colocamos aqui. Tá? Em relação ao menor e o aprendiz, o menor, a idade dele mínima é 16 anos, né? Então a idade do menor é 16 anos, a idade mínima, só que ele pode começar a trabalhar a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então a idade do menor é 16 anos, a idade mínima para trabalhar no Brasil é 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Existem algumas atividades que não se admite o menor, por exemplo, o doméstico tem que ter 18 anos, então o menor não pode trabalhar como doméstico, tá? O menor não pode trabalhar atividade insalubre, perigosa, atividade noturna, né? Então jornada noturna ele não pode trabalhar atividade perigosa, atividade insalubre, ele não pode trabalhar nenhuma atividade que gere prejuízo à sua moralidade, em atividades de circo que gera risco à sua vida, não pode trabalhar em atividades que geram, por exemplo, novelas, teatros que possam comprometer a sua moralidade com cenas fortes, pornográficas, enfim, ele não pode, né? Então existe essa proteção, tem que ter autorização do juiz da vara da infância e juventude para poder trabalhar em atividades, né, onde ele tem que ser arrimo de família, o juiz vai avaliar isso, né? Então, existe toda uma preocupação com o menor. A gente tem um decreto específico de 2008, passei para vocês, eu acho que 6.431, 6.471, não me lembro o número certinho, mas eu passei para vocês um decreto que não pode, que regulamenta em que situações o menor pode ou não trabalhar. Na verdade, ele traz atividades que seriam degradantes para o menor, que ele não poderia trabalhar, dentre elas o trabalho doméstico, né? Então, nós temos um decreto que regulamenta isso. Nós temos na CLT o artigo 413, que diz, se não me engano, 413 ou 411, que diz da limitação do horário. Então, o menor ele pode trabalhar no máximo 8 horas por dia. Se ele tiver 2 empregos, não pode ultrapassar 8 horas por dia. O limite dele, mesmo tendo 2 empregos, é 8 horas diárias, né? Não pode fazer hora extra, não pode ter prorrogação. Tem 2 exceções, que é se a empresa trabalhar com sistema de compensação, o menor pode trabalhar no sistema de compensação de jornada, trabalha mais um dia, sai menos, né, trabalha menos no outro, então no sistema de compensação ele pode. E se a empresa precisar trabalhar mais em razão de força maior, uma enchente, uma inundação, um incêndio, aí o menor pode trabalhar até 12 horas, tá? Só que aí como vai ultrapassar as 8 horas, cada hora que ultrapassar as 8 horas ele tem direito a receber a hora extra
e o adicional de hora extra de no mínimo 50%. Tá? Então, tem essa exceção. Menor pode fazer hora extra? Não. Em que situação é possível? Quais são as exceções? Força maior e quando a empresa trabalhar no sistema de compensação, ele pode. Tá bom? Lembra que a prescrição não corre para o menor. Lembra que o menor pode dar recibo de salário, mas não pode dar quitação ao contrato de trabalho. Tá bom? Então, eu expliquei, a prescrição não corre para o menor, a prescrição bienal, né? E ele pode assinar recibo de salário, mas não pode dar quitação ao contrato de trabalho. Tá bom? Tem que depender do responsável. Tá? Em relação ao aprendiz, o aprendiz, a idade do aprendiz é de 14 a 24 anos, a aprendizagem é muito parecida com o estágio, mas o estágio não tem vínculo. O aprendiz tem vínculo, o aprendiz é empregado. Então, no artigo 428, ali seguintes, a gente vai ver que a CLT cuida. A aprendizagem tem que ser desenvolvida entre o aprendiz, a instituição de ensino que ele está frequentando, né, e a empresa que vai ter que ter aprendizagem, que vai ensiná-lo o ofício, né. A aprendizagem, o contrato é por prazo determinado, é um contrato de 2 anos, não pode ser prorrogado, a não ser que o aprendiz seja portador de deficiência. Se o aprendiz for portador de deficiência, ele pode ultrapassar a idade máxima de 24 anos e pode prorrogar o contrato por mais de 2 anos. Então, a idade de aprendiz é de 14 a 24 anos. A aprendizagem tem que ser entre 14 a 24 anos, num contrato máximo de 2 anos, podendo ser prorrogado só no caso de portador de deficiência. E a idade máxima também pode ser desrespeitada no caso do portador de deficiência. O aprendiz tem que ter anotação na carteira, porque ele é empregado. Ele vai ter direito a ganhar o valor do salário mínimo hora. Então, para cada hora que ele trabalha, tem que ser o valor da hora do salário mínimo. Tá? Ele tem que ter anotação na carteira. O fundo de garantia dele é de 2%. Ele tem FGTS, mas é de 2%. Tá? Ele tem todos os direitos trabalhistas, 13º, férias, lógico, proporcional ao salário que ele vai receber, porque a jornada dele é um pouco menor. A jornada dele é de 6 horas diárias. Tá? 6 horas diárias. Ele só pode fazer 8 horas diárias se ele tiver concluído o ensino fundamental e no local onde ele trabalhar tiver aprendizagem teórica, tiver aulas teóricas, o que não é comum. Tá? Então o normal dele é o limite de 6 horas. Ele não pode fazer hora extra, não pode, não tem exceção. A única exceção é que se ele tiver concluído o ensino fundamental e no local tiver aprendizagem teórica, ele pode trabalhar até 8 horas, é o máximo. Tá? Ele pode desenvolver a atividade dele num parceiro da empresa, né, porque a empresa, de 5 a 15% dos empregados que ela tem, exige uma profissão, ela tem que ter de aprendiz. Então, as empresas são obrigadas, salvo as micro e as pequenas empresas. As micro e pequenas empresas não precisam ter aprendiz, tá? Mas as outras empresas têm que ter uma cota de 5% no mínimo e no máximo 15% de aprendizes daquele total de empregados que possuem uma profissão ali, né, regulamentada, uma profissão que exige treinamento. E às vezes elas não vão conseguir desenvolver lá a atividade. Então ela vai ter um parceiro, né, ela pode destinar 10% dessas vagas de aprendiz para desportivo, ou seja, para atividades desportivas, para ensino de jogar algum esporte, futebol, vôlei, basquete, enfim, né? Elas podem destinar 10% dos seus aprendizes para a aprendizagem de algum esporte. Tá? E se elas não conseguirem desenvolver a aprendizagem dentro delas, elas podem desenvolver parcerias com instituições sem fins lucrativos, com entidades esportivas, com escolas técnicas, para poder desenvolver a aprendizagem. Tá bom? O vínculo vai continuar com elas, elas que vão pagar e custear esse aprendiz, porque elas que são obrigadas a ter. Tá? A rescisão do contrato. O contrato termina quando chega nos 2 anos, ou quando a idade de 24 anos atinge. O que atingir primeiro, os 2 anos ou a idade de 24 anos. Tá? Se o aprendiz não se adaptar, também pode rescindir antes. Se ele pedir, também pode rescindir antes. Se ele perder o ano por falta, né, ele perdeu um ano letivo por falta, já que tem que ter matrícula e frequência, né? Então, se ele perdeu o ano porque faltou, ele também ocorre rescisão antecipada, né? E se ele praticar algum motivo justo, alguma justa causa, né, ele pode também ter rescisão antecipada do contrato. Isso está no artigo 433. Tá? Então, em relação à aprendizagem, esses são os pontos importantes. Tem um decreto que eu coloquei para vocês, né, um decreto relativamente novo do ano passado, se não me engano, 2018, 2019, que regulamenta a aprendizagem, é bom dar uma olhadinha, mas esses são os pontos principais, básicos do aprendiz. Tudo bem? Bom, mãe social. A mãe social, falei para vocês que tem uma lei específica, né? A mãe social é uma mulher que cuida de menores abandonados em casas lares.
cada casa lar tem que ter no máximo 10 menores abandonados e a mãe social vai trabalhar em prol desses menores. Ela vai ser registrada pelo órgão, pela instituição dona da casa lar, né, para quem ela está trabalhando, ela tem que ter registro em carteira, tem que ter recolhimento de INSS, tem FGTS, tem todos os direitos trabalhistas, 13º, férias, mas não tem hora extra, ela não tem controle de jornada, porque ela vai morar lá, né? Ela vai ter direito a um dia de descanso, né, o descanso semanal remunerado, a um dia de descanso por semana, mas ela vai morar na casa cuidando dos menores abandonados, né? Então não tem como ter controle de jornada, tá bom? Então a mãe social não tem hora extra, mas ela tem todos os direitos trabalhistas na lei dela, que prevê na falta de dispositivo da lei dela, a gente aplica a CLT, tá bom? Então mãe social, mulher que cuida de menores abandonados em casas lares, até 10 menores abandonados por cada casa lar, né, para cada casa lar, ela tem registro, anotação, direitos trabalhistas, com exceção da hora extra, com exceção do controle de jornada, tá bom? Em relação ao índio, o índio, ele, se ele está socializado, ele vai ter direito a receber como qualquer outro trabalhador. Se ele trabalhar no âmbito urbano, direitos da CLT. Se ele trabalhar no rural, direitos do trabalhador rural. Se ele trabalhar no âmbito doméstico, direitos do doméstico. A diferença é que se ele ainda não está socializado, se ele está numa reserva, né, guardada, protegida pela FUNAI, tem que ter uma autorização da FUNAI, do órgão responsável, né, para ele poder trabalhar. Então, o índio que está dentro de uma reserva, ele não pode trabalhar sem autorização do órgão responsável por essa reserva, normalmente é a FUNAI. Tá? Agora, se ele já está socializado, se ele já está frequentando a sociedade, quando ele é contratado no âmbito urbano, ele recebe como urbano, rural como rural, doméstico como doméstico, sem segredos maiores em relação ao índio. Tá? O advogado empregado. Lembrar que o advogado tem alguns direitos como empregado, na verdade tem todos os direitos trabalhistas, né? Mas alguns são diferentes. Eu estou destacando os diferentes. O advogado empregado, o horário noturno dele é diferente do urbano e do rural. A hora noturna do advogado empregado é das 20 às 5. Ele não tem hora reduzida e o adicional noturno dele é de no mínimo 25%. Então, você tem um advogado empregado, pode ser jornada parcial, 20 horas por semana, ou exclusiva. Né? Exclusiva, lembra que tem uma discussão se é 40, 44 horas, mas dizem que pode chegar a 44 horas. Então, se a jornada é parcial ou é exclusiva e ele é empregado de um escritório, de uma empresa, das 20 horas de um dia a 5 do dia seguinte, das 20 às 5 é horário noturno. Ele tem direito a ganhar um adicional de no mínimo 25%. Tá? No mínimo 25%. E se for, no mínimo 25%, tá certo. 20 a 5, no mínimo 25%. Se for hora extra, a hora extra do advogado empregado é de no mínimo 100%. Então esses dois pontos eu quero que vocês guardem. Hora noturna das 20 às 5, sem hora reduzida, hora de 60 minutos mesmo, das 20 às 5, com adicional mínimo de 25%. E, no caso da hora extra, a hora extra do advogado empregado é de no mínimo 100%. Tá? No mínimo 100%. Diretor não subordinado, o que é isso? É aquele caso que eu coloquei para vocês, né, na última aula. Quando o empregado vai subindo, vai angariando promoções, né, vai subindo degraus dentro da empresa. Se ele chega à presidência da empresa, ou aquela diretoria de presidentes, aquela diretoria top, né, que não tem subordinação, o contrato dele está suspenso e não vai existir vínculo aqui. Por quê? Porque não existe a subordinação jurídica. Então, cuidado. Quando eu falo assim, diretor, eu posso presumir que seja cargo de confiança, mas o vínculo continua. Agora, quando eu coloco que a pessoa ela passou a ser presidente da empresa, né, ou ela passou a ser o sócio majoritário, ter maior quantidade de cotas, neste caso, o contrato, no caso de ser presidente, o contrato fica suspenso. No caso dele ser dono, o contrato tem que ser extinto, porque ele não pode ser empregado dele mesmo. Né? Então eu tenho que tomar sempre cuidado. Se o cara era empregado e passou a ser dono, o contrato não existe mais. Se o cara é empregado, continua, entre aspas, vinculado à empresa, mas agora é presidente da empresa, ele não é o dono, mas ele é o presidente. Ou ele está na diretoria da presidência, né? Tá entre a diretoria top, presidencial da empresa. Às vezes uma empresa tem mais de um presidente, ela tem uma diretoria com vários presidentes, com várias pessoas no mesmo nível. Só que esses aí não são subordinados. Se esse empregado agora faz parte da presidência da empresa, ele não tem mais subordinação. Se ele não tem mais subordinação,
o contrato dele fica suspenso, que é a súmula 269 do TST. Então, quando vocês perceberem na questão que o empregado deixou de ser subordinado porque ele assumiu o topo da empresa, o contrato dele fica suspenso, porque ele não é empregado nesse momento mais. Tá? O contrato está suspenso. Quando ele deixar de ser presidente e voltar a ser um diretor normal, alguém que tenha subordinação, o contrato continua a vigorar, continua a valer, deixa de ficar suspenso. Tá? Cabo eleitoral tem vínculo? Não. Cabo eleitoral não tem vínculo de emprego, porque a legislação, o estatuto o Código Eleitoral diz que não tem vínculo de emprego. Tá? O cooperado e a cooperativa, aquela pessoa que é associado de uma cooperativa. O sócio da cooperativa, o que é associado, ele não tem vínculo com a cooperativa, nem com as empresas que tomam serviço da cooperativa. Então, uma cooperativa de prestação de serviço, nós temos lá 15 sócios, e esses 15 sócios que acabam prestando serviço para outras empresas. Esses 15 sócios não terão vínculo com a cooperativa, nem com o tomador de serviço, porque eles são sócios da cooperativa. Eles têm alguns direitos, sim, trabalhistas ali. Não é direito trabalhista, viu, gente? É direitos que a lei da cooperativa atribui a eles. Eles têm que trabalhar um mínimo de horas e vão ter alguns direitos mínimos para receber. Mas eles não têm vínculo empregatício nem com a cooperativa, nem com as tomadoras de serviço da cooperativa. Agora, se tiver fraude, se eu estou como sócio no papel, mas eu não sou sócio, não tenho poder de mando nenhum, eu não decido nada, não voto nada, eu só obedeço, aí no caso de fraude, aí sim é óbvio que vai ter vínculo. Tá? É óbvio que a cooperativa tem seus empregados, a parte administrativa, seus secretários, mas os sócios, se o exercício falar sócio cooperado, né, tem vínculo com a cooperativa? Não. Sócio cooperado tem vínculo com os tomadores de serviço da cooperativa? Não. Agora, se ele colocar que é uma fraude, que esse sócio, na verdade, não é sócio, que no caso de fraude, aí vai existir o vínculo com a cooperativa e a responsabilidade das tomadoras. Tudo bem? Eu acredito que deu aqui para fazer uma revisão geral mesmo dos temas que a gente viu, dos principais pontos. Estudem, dá para vocês gabaritarem essa prova, vocês vão ter um tempo maior, vocês vão obviamente poder consultar, porque a gente não vai fiscalizar isso, então vão ser questões objetivas de VOF que você vai ter a possibilidade de fazer uma consulta, de você estudar. Então, assim, estuda, porque quando você estudou e você lê, e você começa a fazer, e você vai respondendo, depois você vai conferindo o teu material, ver que está tudo certo, você tem a sensação que você está no caminho certo. Não se engane, tá? Não se engane. Ah, é uma consulta, eu vou poder um colega me passar a cola. Nós não vamos ter controle disso, mas vai da sua consciência. Você tem que ser um profissional consciente, uma pessoa que vá se formar e falar, eu aproveitei, mesmo naquele momento nós conseguimos, nós tivemos aula de qualidade, nós estudamos, eu fiz o meu papel. Durma com a sua consciência tranquila, faça a sua parte. Vai dar para você fazer a prova tranquilamente, sozinho, sem nenhum estresse. Isso é importante para vocês. Então, faça a prova, não se boicote. Tá? Não se boicote. Estude para na hora que você pegar a prova, você falar, nossa, eu fiz essa prova sozinho e gabaritei. Agora, a gente sabe que existem outros que vão se boicotar. Então aí vai da consciência de vocês. Eu vou montar uma prova em que vocês podendo olhar o material, constar, vocês vão achar as respostas certas. Mas o ideal seria que você, antes de você finalizar ou fazer a consulta, faça a prova, vai dar para você fazer a prova sozinho, sem enviar no sistema, entendeu? E aí depois você vai fazer as suas conferências, fala, nossa, eu acertaria, erraria, aí você me envia o correto. Mas para você ter uma ideia, se você estudou, se você está no caminho, se você está no ritmo, se é isso mesmo, porque daqui a pouco vocês vão passar pela OAB. E aí lá não tem jeito. Tá? Lá não tem jeito, lá não tem como você driblar o sistema. Então, assim, é super chato você terminar um curso e não conseguir passar. Então, faça já agora para você ter condições de passar lá na frente. Tá bom? Então, eu espero que vocês realmente tenham estudado, que as aulas tenham sido esclarecedoras. Vocês podem tirar dúvida comigo no nosso horário de aula pelo WhatsApp, tá? E tá aí essa segunda revisão. Estudem, a prova não vai estar difícil. Para quem está estudando, para quem está acompanhando as aulas, para quem está assistindo essa revisão, vai ter uma certa tranquilidade para fazer essa prova. Tá bom? Até mais, boa prova para vocês. Depois eu vou fazer a vista da prova também. Eu vou pegar a prova, nós vamos fazer a vista, vou gravar para vocês a vista da prova. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão mandar no WhatsApp. Tudo bem? Até mais.